Oi, pessoal, eu me chamo Gabriela Almeida Bittencourt, eu sou estudante do ensino médio do curso técnico em biotecnologia no Instituto Federal do Paraná, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho orientado pela professora doutora Ruama Sabião, meu trabalho intitulado A Medicina Tradicional Caingangue e a Bioética do SUS, Considerações Iniciais. A princípio, o meu trabalho ele foi organizado para essa apresentação, evidenciando os objetivos, uma breve contextualização, a metodologia que foi utilizada no trabalho, a exposição dos resultados e a conclusão. Bom, para esse trabalho, que é um trabalho de conclusão de curso que ainda está em andamento, foi objetivado identificar e analisar as produções, em especial teses e dissertações, acerca da medicina tradicional caingangue na literatura científica, e posteriormente discutir, dialogando com conceitos bioéticos, a relevância dos saberes tradicionais para a construção de um SUS mais igualitário e acessível à população indígena. Primeiro, para contextualizar, é muito importante que esteja claro que o Brasil ele é um país que, lá no século XVI, ele foi fortemente marcado por esse processo de colonização dos portugueses. Então, esse projeto civilizatório ele deixou muitas marcas de brutalidade e violência contra essas populações, contra os povos originários. Tanto é que deixou muitos rastros desse domínio cultural, do domínio histórico e do domínio eurocêntrico, ocidental. E, consequentemente, hoje, na realidade, a gente consegue enxergar o apagamento dessas tradições, dessas oralidades e cosmologias das comunidades indígenas. Mas quem que são os povos indígenas caingangue de que esse trabalho fala? Os povos indígenas caingangue, eles contam aproximadamente com 38 mil pessoas, segundo o IBGE, sendo que são considerados hoje o terceiro maior grupo indígena no Brasil. Eles estão distribuídos em 32 terras indígenas no Brasil, sendo que estão presentes nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para discutir um pouquinho sobre a visão dos povos indígenas acerca da saúde, é muito importante que eles não sejam dissociados do seu território, porque o território ele é uma forte representação da cultura e da cosmologia para esses povos. Então, é muito importante que, quando se fala sobre a saúde, não seja desvinculado do território. E quanto ao SUS, o SUS é o Sistema Único de Saúde Público do Brasil. Ele foi criado em 1990, com essa tentativa de tornar o acesso à saúde universal, integral e distribuído para todas as pessoas do país. Ele é dirigido por 3 princípios éticos e doutrinadores, que é o princípio da universalidade, da integralidade e da equidade. O princípio da universalidade, ele busca essa universalização, então romper essas barreiras jurídicas, econômicas e sociais para que o maior número de pessoas, para que todas as pessoas tenham acesso, tenham essa garantia de que a saúde vai chegar a eles. O princípio de integralidade, ele já tem mais essa visão sobre enxergar mais o indivíduo e as suas necessidades, propondo que a saúde atenda mais essas necessidades específicas de cada indivíduo. Tanto é que é até mais específico para os povos indígenas, uma das diretrizes que guiam a PNASP, que eu vou falar posteriormente, é sobre essa atenção diferenciada. Então, enxergar o indivíduo, enxergar a sua cultura. Já, por último, o terceiro princípio, o princípio da equidade, busca romper essa barreira econômica, então, tornar o acesso à saúde o mais amplo possível, mas ainda considerando os povos que são mais marginalizados dentro da sociedade. Dentre as políticas públicas de saúde que são voltadas aos indígenas no Brasil, este trabalho em específico ele vai ressaltar 2, que são os distritos sanitários especiais indígenas, que são políticas que buscam atuar dentro das terras indígenas, e também a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que busca dar mais ênfase nesse objetivo de atender especificamente os povos indígenas baseados na necessidade deles. Para a metodologia desse trabalho, se tratou de uma revisão sistemática de literatura. Os bancos de dados em que foram selecionados os materiais foi a Cielo, a Lilacs, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações.
Os descritores que foram utilizados foi Caingangue e assistência à saúde, e ainda foi incluído a palavra-chave SUS ou Sistema Único de Saúde, sendo que para ser incluso esse material, ele precisava falar necessariamente sobre os Caingangues, assistência à saúde e o SUS ou Sistema Único de Saúde. Para exclusão desses materiais que foram coletados, a gente utilizou um recorte temporal, então aqueles trabalhos que não se adequassem a uma publicação posterior a 1999, eles foram exclusos, e também os trabalhos que, após passar por uma análise do seu resumo, do seu título, e estivessem desconectados com a temática do trabalho, eles foram exclusos também. Como resultado, a gente pôde perceber que, em específico, teve 3 áreas do conhecimento que sobressaíram desses documentos selecionados. Foram 18 documentos, 18 materiais selecionados, e eles giraram em torno de ciências humanas. 8 desses trabalhos estavam ali vinculados à área de ciências humanas, e 9 estavam vinculados à área da saúde e 1 à educação ambiental. Observando a fundamentação teórico-metodológica que foi empregada, pode perceber que 7 desses trabalhos eles utilizaram um método descritivo, 6 utilizaram um método etnográfico, 2 utilizaram antropologia médica, um deles utilizou a pesquisa estatística e outros 2 fizeram pesquisa de campo. Cerca dessas 15 pesquisas, de alguma forma, elas dialogaram com políticas públicas de saúde. Já outros 3 desses trabalhos, eles não se vincularam a isso. Dos trabalhos que mencionaram essas políticas públicas de saúde, 8 deles se limitaram à PNASP. Já 4 dialogaram apenas com os distritos sanitários especiais indígenas, 1 mencionou o Serviço de Proteção ao Índio e 2 mencionaram a PNASP e os Distritos Sanitários Especiais Indígenas juntos. Então, através de um trabalho realizado com a perspectiva dos idosos Caingangue sobre o acesso à saúde, Borg ele constata que os idosos, eles, apesar de apresentarem uma satisfação com como a saúde é empregada ali, no dia a dia, eles ainda apresentam experiências de discriminação. E apesar das políticas públicas assistenciais, elas proporem uma abordagem diferenciada, elas ainda são muito empregadas sobre esse viés do modelo biomédico protocolar. Então, tem uma certa dificuldade, sim, na articulação desses conhecimentos tradicionais dos povos indígenas com o modelo biomédico que vem sendo aplicado dentro do SUS. E, historicamente, apesar das políticas sociais de saúde destinadas aos povos indígenas, elas estarem em uma fase inicial, elas ainda assim têm sido alvo de desmontes e ameaças. Eu concluo meu trabalho dizendo que a construção histórica das políticas de assistência aos indígenas, elas são novas e, por isso, elas precisam de mais atenção, precisam que mais trabalhos sejam realizados para que, assim, elas se concretizem na realidade, para além do que ela está sendo empregada formalmente dentro da Constituição, para que ela atenda à realidade. E, como apresentado nesse trabalho, tem muitos poucos estudos referentes à temática Caingangue e o desempenho dessas políticas públicas de saúde do SUS. Então, há necessidade de que mais estudos eles sejam realizados para lidar com a carência dessas informações acerca da temática. Por fim, eu concluo com uma frase do Ailton Krenak, em que ele diz: fomos nos alienando desse micro-organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Apresento minhas referências para posterior consulta e muito obrigada pela presença.